graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 6, a regeneração. Amados, no tópico 1, o que é regeneração, foi tratado os seguintes assuntos. Qual a definição de regeneração? Como o crente tem duas naturezas ao mesmo tempo? E hoje, no tópico 2, o poder da regeneração. Amados, a mensagem da doutrina da regeneração é que a vida do crente não é uma simples filosofia, mas uma vida de poder. Mesmo assim, durante quase 2000 anos, os crentes têm tido a tendência de perder de vista este poder, preferindo reduzir sua fé a um sistema de ritos e regras. Como, por exemplo, os crentes da Galácia tornaram-se vítimas desta mesma tendência. Esta comunhão com Cristo deveria ter sido a prioridade máxima de suas vidas. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, a parte B, e o versículo 20 diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O conceito de Cristo vivendo no crente é um pouco difícil de se compreender. Fisicamente, o crente não é diferente do que era antes. Há, porém, um poder invisível habitando nele, depois da conversão, que o fará amar a justiça e odiar o pecado. Então, através dele, os homens serão atraídos a Cristo. Observe alguns exemplos bíblicos. Primeiro, atraído a Cristo. João, no capítulo 13, versículo 32. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Segundo, o poder de Cristo compartilhado. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. Terceiro, mantido pelo poder divino. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. 4. O poder divino passa através do crente para atrair outros a Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 11. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quinto, o poder divino repele o pecado. Romanos, no capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sexto, o poder divino atrai para a justiça. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E Cristo falou da vida do crente comparando-a à vida da videira e dos ramos. Enquanto o ramo estiver ligado à videira, uma fonte invisível de sua vida estará passando por aquele ramo, produzindo vida, saúde e frutos. Mas se for desligado, o ramo morrerá. João, no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, a quantidade de poder e de vida que o crente utiliza é diretamente proporcional à sua união com Cristo. Amém? Entenda isso. Se o crente andar unido a Cristo, permanecendo numa real comunhão com Ele, poder abundante haverá na sua vida. Se, por outro lado, ele limita sua comunhão com Cristo, terá vitórias muito limitadas em sua vida. Efésios, no capítulo 3, verso 20, diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, amados, trata-se do próprio Deus habitando no corpo do crente, que é o templo do Espírito. Amém? Então, o poder divino da regeneração é suficiente para vencer qualquer poder maligno no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a eficácia do poder da regeneração depende da nossa fé e, portanto,
da nossa comunhão ali, comunhão amorosa e da confiança em Cristo. Então, os crentes precisam reconhecer que a sua luta contra o pecado é prova da presença da natureza divina no seu interior, que teve ali início com a regeneração. Amém? Então, um crente fiel tem paz com Deus, mas ao mesmo tempo luta contra as tentações. Mas observe, anterior à regeneração, o homem era inimigo de Deus, vivendo em paz com o mundo e com o pecado. Assim, a razão básica da luta do crente contra o pecado é a existência de duas diferentes naturezas num só corpo, a velha e a nova natureza. Amados, esta guerra das duas naturezas não terminará até que a natureza pecaminosa seja completamente removida do crente no porvir, né? Mas podemos questionar: o que acontece se o soldado cristão tropeça na batalha? Olha, o inimigo tira vantagens da sua queda. E o soldado caído deve confessar o seu pecado e se levantar com força espiritual renovada para voltar a enfrentar o inimigo. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, muitos crentes confundem o tombo do soldado na batalha com a rendição completa ao inimigo. Vamos lá. O que é a rendição? A rendição é quando o soldado perde a vontade de lutar e se rende completamente ao seu inimigo como prisioneiro. Assim, o crente regenerado, sua salvação não depende dele ser perfeito na batalha espiritual, mas querer confessar para ficar firme contra o inimigo. Pelo fato do soldado cair, não significa que ele já é um prisioneiro derrotado. Então, o homem não é salvo apenas por andar no caminho, mas sim por permanecer na luz. João declarou que um crente pode andar na luz e ter necessidade de purificação dos seus pecados. 1 João, no capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu fiz uma reduçãozinha, mas se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? E também acrescentou no versículo seguinte que ninguém está isento do pecado. 1 João, no capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Devemos lembrar, mas que os casos de pecado são a exceção na nossa vida e não a regra. Amém? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, 1 João, no capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, concluindo, irmãos, a regeneração nada tem a ver com o que a pessoa faz, mas com o que ela é, né? Então, no momento ali da salvação, o homem torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus e passa a viver numa atitude totalmente diferente para com o pecado. É o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, vida frutífera, a evidência da regeneração. Vamos tratar os seguintes assuntos. Qual o objetivo primário da regeneração? O que simboliza o batismo em água? Amém, amados? Então, nós estamos, a cada dia, no capítulo 6, entendendo a respeito da nossa regeneração. Então, nós temos um objetivo: crescer em conhecimento e graça. E falar do amor de Cristo para todas as pessoas. Tá? Então, use esse material para você evangelizar, para você aprimorar os seus conhecimentos, né? E vamos cumprir o desígnio que o Senhor nos deixou, de ir pregar o evangelho a toda criatura.
Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixe a sua questão, nós estaremos te respondendo. E vamos buscar cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.